Salve galera, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar de um tema muito popular no momento atual, as piores pandemias da história humana. Primeiro é necessário lembrar que uma pandemia ocorre quando um vírus consegue propagar por diferentes lugares do mundo. Por isso uma pandemia tem uma dinâmica e um alcance diferente e muito maior do que um surto ou uma epidemia. A peste negra. Uma das primeiras pandemias mais sérias da história da humanidade ocorreu ainda durante a Idade Média e levou muito tempo até a sua melhora. Essa pandemia foi chamada de peste bubônica, uma doença causada a partir do contato com ratos. Nessa época os ratos eram considerados uma praga comum das cidades, já que não haviam métodos de controle e contenção. Além disso, nessa época não se conheciam os hábitos de higiene como temos hoje. Tudo isso contribuiu para o avanço cada vez maior da doença. Estima-se que a peste bubônica tenha matado cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. Os casos da doença se espalharam por diversos lugares pela Ásia, Europa e África. Inclusive tem um vídeo com mais detalhes sobre a peste negra. Clique aqui no card para assistir. A praga de Justiniano. Outra pandemia ocorrida ainda no primeiro período da era cristã foi a chamada praga de Justiniano, ocorrida durante o Império de Bizantino. Acredita-se que tenha sido o primeiro surto registrado de peste bubônica. Dessa vez, cerca de 25 milhões de pessoas foram vitimizadas pela doença, e que no seu pico da cidade de Constantinopla, a doença chegou a matar cerca de 5 mil pessoas por dia. O resultado disso chegou na morte de 40% da população. Pandemia da gripe espanhola. Já na era moderna, uma das primeiras pandemias severas foi causada pelo vírus influenza, entre os anos de 1918 e 1920. Estima-se que o vírus tenha infectado mais de um terço da população mundial, conseguindo vitimizar entre 20 e 50 milhões de vidas. Das 500 milhões de pessoas infectadas no ano de 1918, a taxa de mortalidade esteve entre 10% a 20%, com cerca de 25 milhões já nas primeiras 25 semanas da doença. Pandemia do HIV. O vírus HIV, também conhecido como vírus AIDS, foi identificado pela primeira vez na República Democrática do Congo, em 1976. Contudo, rapidamente o vírus conseguiu se espalhar por todos os lugares do mundo. Apesar da diferença da transmissão e de vários outros fatores, a história com o vírus HIV é muito semelhante ao que hoje vivemos com a Covid-19. Levaram vários anos até entender a forma de transmissão do vírus, os mecanismos de ação da doença, bem como os possíveis tratamentos para essa doença também. Quem viveu nessa época também lembra do pânico e do medo que o vírus causou na população. Estima-se que desde a sua identificação, o vírus HIV tenha matado cerca de 36 milhões de pessoas ao redor do mundo. Apesar da doença ainda não possuir cura, os tratamentos disponíveis permitem que o portador de HIV consiga viver uma vida relativamente normal ao longo de um período. Atualmente deve existir cerca de 35 milhões de portadores do vírus no mundo. A gripe asiática. Desde a identificação do vírus influenza, vários outros surtos de pandemia foram iniciados por cepas desse vírus. Uma dessas pandemias causadas pela chamada gripe asiática iniciou em 1956 na China e conseguiu se espalhar por lugares do mundo como Hong Kong, Singapura e até mesmo nos Estados Unidos. Estima-se que a gripe asiática tenha matado cerca de 2 milhões de pessoas. A gripe de Hong Kong. Uma outra severa pandemia causada pelo vírus influenza ocorreu em 1968. A doença causada pela cepa H3N2 do vírus influenza A se tornou conhecida como a gripe de Hong Kong. O primeiro caso da gripe de Hong Kong foi em 13 de julho de 1968, 17 dias depois que o vírus havia sido encontrado em outros países próximos, como o Vietnã. Dentro desses 3 meses, o vírus já havia se espalhado por lugares como Índia, Austrália, Europa e Estados Unidos. Estima-se que a pandemia causada pela gripe de Hong Kong tenha matado cerca de 1 milhão de pessoas, sendo que mais de 500 mil aconteceu na cidade de Hong Kong. Na época, essa quantidade representa mais ou menos 15% da população da cidade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e, é claro, ativar o sininho. E lembrando galera, se vocês tiverem sugestão de próximos vídeos, deixa aqui no comentário que com certeza eu vou gravar, beleza? E lembrando que agora a gente tem redes sociais, dá uma curtida lá na página do Facebook, segue a gente no Instagram também. Galera, é isso, é só o começo, até a próxima.